dia! Estamos começando agora mais um Classe Trabalhador em Debate e nesta manhã, em especial Mês da Mulher, estamos recebendo a crítica de cinema Débora Tomazelli. Seja bem-vinda, Débora. Muito obrigada pelo convite, Larissa. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Então, Débora, eu chamei você aqui hoje para a gente falar um pouco sobre a representação da mulher no cinema. Neste mês de março, estamos falando sobre vários aspectos, de ser mulher na sociedade, e a gente sabe que muitas vezes a mulher no cinema é objetificada, principalmente quando pega um papel aí de heroína, ou muitas vezes é só aquela ali dona de casa e mãe dos filhos, só isso. Então, eu gostaria de começar perguntando para você quais são os principais desafios enfrentados pelas mulheres na indústria cinematográfica atualmente. Mesmo com grandes nomes como Sofia Coppola, a Greta, que fez o filme da Barbie, Adoráveis Mulheres, a gente vê que ainda tem muito preconceito, principalmente quando a gente fala assim, é um filme que a diretora é mulher. É extremamente desafiador. A gente teve o exemplo, foi do Oscar recentemente. Sim. Uma mulher indicada, a Greta, que você citou, esnobada, Greta Gerwig, Celine Song também, que fez Vidas Passadas, filmes ótimos. Já começa aí da maior premiação da indústria, que a gente vê que as mulheres ainda são muito esnobadas, infelizmente. A gente tem capacidade igual. É aquela história, o homem e a mulher têm as mesmas capacidades, somos iguais, tanto cientificamente, perante Bíblia, aí você pode levar para qualquer lado, nós somos feitos à imagem e semelhança um do outro, que seria de Deus, E então, assim, pra que colocar a mulher abaixo, sabe? E eles... É uma coisa que veio intrínseco da nossa cultura, de falar mulher dona de casa tem que cuidar dos filhos, ainda reflete muito na nossa sociedade e no cinema, de achar que a mulher tem que ser só objetificada, a mulher é só uma atriz, até as atrizes que tem tanto a contribuir nas entrevistas desses tapetes vermelhos mesmo, pergunta de look delas, como foi fazer cena de nudez, a Emma Stone aí que ganhou Pobres Criaturas, esse ano mesmo, ela querendo falar do trabalho dela, porque além de atriz, ela é produtora do filme, e eles perguntando se foi complicado fazer as cenas de... Sabe, em vez de entrar no trabalho dela, no mérito dela, toda a pesquisa que ela fez, uma excelente produtora e principalmente atriz. Essas atrizes mesmo também, muitas são diretoras, e eles sempre objetificando. Para os homens não, perguntas profundas da carreira, de tudo, e das mulheres não, sempre sofrendo esse preconceito. E eu queria entender o porquê. Nessa sociedade que a gente tem, que infelizmente é patriarcal, é machista, então é isso, é para o homem dominar. Enquanto a gente não entender que nós somos iguais, tem mulheres maravilhosas que estão sendo apagadas, esnobadas na indústria, inclusive tem uma que já vem do começo. Alice Guy Blaché, uma grande cineasta, ela que foi a primeira a fazer os filmes sonoros, que ela usava a técnica de gravadora, e a primeira a realmente fazer filme de ficção, que ela já sabia fazer cortes, efeitos especiais, mas atribuíram isso só pro Georges Méliès, que também foi um grande colaborador mesmo do cinema, Sim, eu estudei isso na faculdade. Então, você estudou, mas Alice Guy Blaché foi tão importante quanto, ou até mais, também teve invenções. Ela é a mãe do cinema de ficção, e só ele é considerado o pai do cinema de ficção. É um absurdo, desde o começo. A sociedade é tão machista, a construção da sociedade é tão machista, de colocar a mulher ali, dona de casa, para cuidar dos filhos, para cuidar dos doentes, do marido, de fazer comida, que a própria sociedade e a gente, as próprias mulheres, acabam desmerecendo coisas que são feitas por mulheres. Sim. É a questão, assim, dos filmes mesmo, da Greta, Barbie. A gente percebeu que teve muitas mulheres criticando, tipo, é um filme ruim. Já fica com um preconceito de ir ao cinema assistir um filme que é feito por mulheres. E não é só o da Barbie. A gente tem filmes da Greta aí, Adoráveis Mulheres, tem Lady Bird, que foram filmes grandiosos, que trataram temas super importantes, mas que as pessoas já têm receio de ir no cinema, preconceito, na verdade, a palavra é preconceito, de ir ao cinema assistir porque é uma produção de mulher. Sim, infelizmente a sociedade que a gente vive atualmente,
as mulheres também são criadas já com pensamento, muitas e não percebem, machista. As próprias mulheres têm um pensamento machista pela forma como foram criadas. No meu vídeo mesmo, minha crítica de Barbie, principalmente no Instagram, que eu faço também um compilado da crítica, eu sempre faço um Reels e tudo mais, no Instagram, teve muita gente, principalmente da igreja evangélica, nada contra, mas que tinha um pensamento muito machista, falou que eu era comprada, que eu estava elogiando um filme que estava incentivando as mulheres a caminhos obscuros, que mulher tem que ser dona de casa e não desse jeito libertador, que tinha que viver para cuidar dos filhos e edificar o marido. Não, que também a gente não tenha que valorizar nossos maridos, eu valorizo muito o meu, mas a mulher não é só isso. A Barbie quer dizer o quê? Que nós podemos ser o que a gente quiser. É essa a grande mensagem. Se você quiser ser dona de casa, tudo bem, você é livre pra isso também. Eu acho que é uma coisa que o feminismo, eu enquanto feminista, a gente gosta de falar, a gente luta pra isso, pra que você seja o que você quiser. Não que você siga os padrões sociais que são impostos. Mas se você quer ser dona de casa, você é livre, é o que você quiser. E eu acho que o filme é muito sobre isso. A Barbie é muito sobre isso. É de você ter a profissão que você quiser, independente. E o filme deixa isso muito mais claro. E aí pega aquela outra questão também que veio, que a gente fala, né? O filme fez toda uma crítica, reflexão ali sobre o papel da mulher na sociedade. Mas quem foi indicado também foi um homem, né? Só Ryan Gosling, só Ken, Greta esnobada, Margot Robbie esnobada. América Ferreira não ganhou, que foi a única mulher indicada a atriz coadjuvante. Eu gostei muito da que ganhou também, que o trabalho dela foi lindo, os rejeitados, mas a gente vê que Barbie foi a verdadeira rejeitada, né? Foi a grande esnobada, infelizmente. E foi triste, concluindo isso que você falou, mulheres que não entenderam o filme. E aí, Débora, como que você analisa a tendência de papéis femininos frequentemente associados a estereotipos ou objetificação na indústria do cinema? Por exemplo, a gente tem a Mulher Maravilha, né, no papel de heroína, e a gente vê que muitas vezes é objetificada, principalmente pelas roupas. E aí a gente também percebe que tem movimentos que brigam por conta disso, né? Tipo assim, vamos fazer uma heroína, mas não vamos colocar roupas tão curtas, tão sexualizadas nela. É isso, sabe? O que eles querem em cima da mulher. A mulher, no começo do cinema, como eu já falei no início da entrevista, sempre foi objetificada. Ainda é o que dá mais lucro. Os homens querem ver corpos bonitos, até outras mulheres para desejar ter aquele corpo, aquele padrão, que na verdade é inalcançável porque tem filtros, tem edições lá, as próprias mulheres dizem, as atrizes que interpretam, eu não sou daquele jeito que vocês estão vendo, eles me colocaram para ser uma verdadeira deusa, Mulher Maravilha mesmo, não pode ter uma celulite, porque ela é uma deusa, né? Então, assim, Gal Gadot já falou inúmeras vezes, eu tenho olheiras, eu tenho celulite, eu não tô todo dia tão bela, mas não, é o lucro acima de tudo, então objetificar a mulher ainda dá mais lucro para a indústria, mas ainda bem que cada vez mais as minorias estão se tornando maiorias, né? Grupo das mulheres, LGBTQIA+. Cada vez o mundo tá mudando e abrindo a cabeça e percebendo isso, então a gente aos poucos já tá vendo pequenas mudanças disso tudo, de objetificar e sexualizar menos as mulheres, porque a gente tá numa geração que muita gente fica falando que é mimizenta, mas eu acho que não. Nunca se falou tanto em saúde mental, respeito ao próximo, acabar com bullying, objetificação. Então, assim, eu vejo muita esperança nesse futuro que já é presente, ainda bem. E isso principalmente porque a gente está tendo mulheres fazendo isso, né? Muito mais mulheres. Igual você falou, lá no início do cinema a gente teve uma mulher. Mas hoje em dia a gente tem muitas mulheres produtoras de cinema, produtoras audiovisual, produtoras de conteúdo na internet e acaba aumentando a representatividade, né? E é sobre isso que eu quero que você fale um pouquinho, sobre o impacto da falta de representatividade nas produções cinematográficas. Você acha que agora a gente tem representatividade, você já começou falando, né? Isso impacta positivamente nas produções, né? Com certeza. Agora, aos pouquinhos está crescendo. Igual você falou, sempre teve, na verdade, mulheres fazendo história no cinema. Além da Alice Guy Blaché, tem Lotte Heiniger. Tem muitas mulheres que ela foi a mãe da animação. E quem que fala? O Walt Disney só. Então, assim, sempre teve, só que elas foram cada vez mais apagadas da história. Agora está tendo um movimento para resgatá-las, fazer justiça. Então, não é que está tendo mais mulheres, é que agora nós estamos conseguindo ter voz. Nós não estamos sendo mais silenciadas. E isso é muito incrível. E representatividade, ainda o que acontece, que agora a gente está tendo, como eu falei, o lucro está acima de tudo para a indústria, principalmente a hollywoodiana. E eles estão percebendo que as minorias estão indo. Então,
agora tá gerando lucro para eles também. Muita gente força a representatividade, infelizmente, porque agora está dando lucro. Então, foi uma via de mão dupla que a gente conseguiu mais espaço, mas ao mesmo tempo eles se aproveitam sim, porque tá gerando bilheteria. É por isso que agora tá tendo mais representatividade. Mas que bom que isso cresça, que seja por lucro, então, que eles deixam a gente ter voz. Mas que bom que agora a gente tem. É interessante você falar isso, porque realmente a gente percebe uma evolução na sociedade, não só aqui no Brasil, mas em outros lugares, que as pessoas mais marginalizadas, digamos assim, conseguem ter um acesso, até por conta da internet, então conseguem acessar ali essas produções audiovisuais que antigamente não conseguia, né? Antigamente a pessoa não tinha acesso a filme, a não ser sessão da tarde. Hoje em dia você tem nas plataformas de streaming, a pessoa consegue acessar ali um filme que foi pro Oscar, né? Sociedade da Neve, você assistiu ali e ele estava concorrendo como um filme internacional, se eu não me engano. E então as pessoas marginalizadas estão tendo acesso e as produtoras estão utilizando disso, como você disse, né? É por um motivo ruim, porque está visando lucro, mas é a hora que a gente tem de tomar esses espaços, de fazer essas reflexões, né? E transformar isso em coisa boa, mesmo que a maneira que está acontecendo a princípio ainda seja ruim, a gente está conseguindo moldar uma sociedade muito mais igualitária, né? Ainda bem. E agora, para finalizar, Débora, eu queria que você falasse como os críticos de cinema, né, igual você, podem desempenhar um papel importante na conscientização mesmo, nesse debate sobre os desafios enfrentados pelas mulheres na indústria cinematográfica, quais os aspectos específicos que vocês consideram a analisar um filme, né? Porque isso faz toda a diferença também. Com certeza. O nosso principal papel é formar o senso crítico do público, das pessoas, e é levar o debate de um filme. A gente abre o debate, a gente fala o que a gente viu de aspecto positivo, negativo naquele filme e abre para o público pensar. Então, a nossa principal função é esse senso crítico, formar esse senso crítico. E igual você falou, ainda bem que agora tem os streams, que as pessoas estão descobrindo filmes além de Hollywood, porque igual você falou, na TV ficava muito limitado, não desenvolvia tanto o senso crítico, como você tá o Lisandro Nogueira, grande inspiração para mim, ele chama de olhar domesticado. A gente só tinha aquele tipo de filme para consumir. O senso crítico não ficava abrangente. O olhar continuava domesticado, agora a gente está conseguindo ampliar esse olhar. E isso é muito importante. Os streams têm muitos estilos de filmes que estão parecidos, eles estão precisando fazer uma coisa mais cinematográfica mesmo. Ainda tem muito tecnicamente a melhorar, são filmes parecidos, fotografias parecidas, as histórias são muito mais do mesmo. Roteiros que vendem, né? Principalmente a Netflix, até cá Prime Video. Ninguém tá me patrocinando, tá? Mas vou citar, Prime Video, a HBO Max, que agora virou Max, até que tem uma diversidade maior, mas a Netflix é muito parecida, aquela formulazinha de filme adolescente, nada contra, mas eu tô falando que eles deveriam trazer mais diversidade, agora eles estão buscando sim. Mas eles são fundamentais pra gente, assim, aí juntando com nós críticos, é fundamental para ampliar esse olhar, formar esse senso crítico e abrir debates importantes, porque o audiovisual, a forma como ele traz as coisas é uma forma tão interessante que desperta pra gente refletir coisa que a gente não pensou antes. A gente acaba de ver um filme, a gente fica curioso pra pesquisar, eu vou ver, o que é essa síndrome que falou do filme? Quem que é essa pessoa que foi importante na história? Aí ele chama a nossa atenção pra gente pesquisar coisas, né? Que a gente nem sabia que existia às vezes e fica lá uma pulguinha na gente depois de ver o filme. A gente quer pesquisar sobre, quer entender mais. Então isso é muito importante. O olhar crítico, a internet colaborou muito pra isso, porque é uma ferramenta que você tá ali com o Google. Antigamente você via o filme na sessão da tarde, às vezes até esquecia, ia procurar na Barça. O que é isso que o cara citou no filme? Pode até ser, mas não elevava a experiência. E tinha os críticos sempre, eles foram fundamentais. A carreira do cinema, você também deve ter estudado isso, eles sempre foram fundamentais e fizeram o que podiam, mas hoje a gente consegue ter um debate maior ainda e eu acho que a crítica tem muito a crescer, ao contrário do que tem falado por aí. Vejo muitos críticos falando que a crítica acabou. Pra mim é o contrário, que a internet tem diferentes subtipos de críticas e todas estão fazendo a gente ser pensante e que a internet todo mundo pode ter voz.
É bacana por um lado, ruim por outro, que tem pessoas tóxicas, infelizmente, lá na internet, mas eu acho que é só coisa boa porque a gente consegue ampliar esse debate, esse senso crítico. Não, e é igual você tá falando, né? Pra gente, eu que não sou crítica, quando a gente tá assistindo uma crítica de cinema, tá ali ouvindo, a gente vai se atentar para aquilo que a gente não tinha percebido antes, né? Então isso é muito importante. É isso. Então, quero agradecer a sua participação, Débora, e deixar aqui o espaço aberto, né, para as outras oportunidades. E muito obrigada por abrir um pouquinho aí pra gente desse debate sobre mulheres no cinema. Eu que agradeço o convite. Eu vou deixar o link do canal da Débora aqui embaixo, porque aí vocês podem assistir também as críticas a esses filmes que a gente comentou aqui nessa entrevista e aos próximos também, né, que Isso, vão sair no se cinema. inscreve lá, vamos trocar figurinhas.